Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. A Agência Nacional de Mineração interdita 36 barragens em Minas porque elas oferecem riscos à população. Milhares de moradores estão com muito medo. 3 homens são presos por suspeita de assaltar dezenas de salões de beleza aqui na capital. Também foi preso o vereador Cláudio Duarte, do PSL, por suspeita de cobrar uma parte do salário dos funcionários do gabinete. E quem está se preparando para concursos públicos precisa saber que o número de vagas vai diminuir e que ficará mais difícil ainda ser aprovado por causa de novas regras do governo federal. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. O medo e os transtornos continuam no entorno das barragens aqui no nosso estado. A população ficou mais insegura ainda nas últimas horas, depois que a Agência Nacional de Mineração decidiu interditar 56 barragens em todo o país. 36 delas estão aqui em Minas. Dessas, 18 são da mineradora Vale. 51 mil moradores em estado de alerta. Assim vivem os moradores de Itabirito, na região central de Minas, por causa de 3 barragens da Vale que não possuem laudos de estabilidade. Sem saber, se dorme sem saber se acorda no outro dia, né? Não sei que tá cheio de lama por cima, né? É muito complicado, a gente fica desesperado, né? A barragem de Vargem Grande está em Nova Lima, mas em caso de rompimento, parte dos quase 10 milhões de metros cúbicos de rejeito poderiam atingir a cidade. Outras 2 barragens da mina da fábrica estão na cidade vizinha de Ouro Preto. Juntas possuem 35 milhões de metros cúbicos de lama. E em caso de rompimento, a lama chegaria a Itabirito em 1 hora e 36 minutos. De Brumadinho tinha o laudo, né? O laudo de estabilidade. A da Itabirito a gente não sabe. A gente não sabe como está sendo a situação. E como que faz? Placas indicando as rotas de fuga foram instaladas em Itabirito. 4.300 moradores estão no caminho da lama, que chegaria inclusive à região central. Eu acho assim, fica pondo terror nas pessoas da cidade, né? Sem tranquilidade, não. Fica pensando que a qualquer momento pode acontecer, né? E esse negócio dessas sirenes aí quase toda hora tá aí abuzinando aí, a gente fica com medo. 56 barragens no país foram interditadas pela Agência Nacional de Mineração, inclusive as estruturas de Itabirito. 39 delas não entregaram a declaração de controle de estabilidade. Outras 17 apresentaram informações que apontam falta de estabilidade nos empreendimentos. Do total de barragens interditadas, 20 delas são da Vale e 36 estão em Minas Gerais. A declaração de estabilidade é obrigatória por lei. O documento tem que ser emitido por uma empresa especializada, contratada pela própria mineradora. Só que os parâmetros de medição de segurança passaram a seguir normas mais rígidas depois da tragédia de Brumadinho. A mina do Córrego do Feijão tinha o laudo, mas a estrutura se rompeu, matando mais de 300 pessoas. Em nota, a Vale informou que está tomando medidas para reforçar a segurança das barragens interditadas e que a medida não altera a projeção de vendas de minério de ferro e de Pelotas. O que a gente se pergunta, e provavelmente você também, é se esse drama dos moradores ali do entorno das barragens vai ter fim. Nós consultamos um especialista em estruturas de barragens para saber por que tantas estruturas estão com problema ao mesmo tempo aqui no país e se existe um jeito seguro dessas estruturas serem descomissionadas para que os moradores voltem a viver em segurança. Daqui a pouquinho você confere aqui no nosso jornal. E a tragédia em Brumadinho, gente, já alcançou o impressionante número de 217 mortes. E hoje a quantidade de desaparecidos caiu para 82, porque a Polícia Civil retirou 2 pessoas da lista. Desde o início das operações, 11 nomes saíram dessa lista, foram cortados porque haviam sido informados de maneira errada ou são suspeitos de estelionato, a fim de conseguir vantagens econômicas com as doações e futuras indenizações a serem pagas. 3 homens foram presos hoje por suspeita de serem assaltantes em série em salões de beleza aqui da capital.
Segundo a PM, imagens de câmeras de segurança também ajudaram a identificar o grupo. Um dos integrantes, inclusive, foi gravado circulando com a moto usada nos assaltos. Com eles foram apreendidos celulares, uma pistola, cerca de R$ 250 e a moto. As investigações confirmaram que desde novembro do ano passado, os autores roubaram cerca de 30 salões de beleza e o mais recente aconteceu no último sábado. O trio assaltava apenas estabelecimentos especializados em serviços femininos. As vítimas relataram que eram trancadas dentro do banheiro e que os homens eram agressivos. Foi preso hoje aqui na capital o vereador do PSL, Cláudio Duarte. O assessor parlamentar do político, Luiz Carlos Cordeiro, também foi detido. Segundo o delegado responsável pelo caso, alguns funcionários do gabinete do vereador tinham que devolver parte do salário. O vereador Cláudio Duarte, do PSL, foi preso nesta terça-feira acusado pelo crime popularmente conhecido como rachadinha, quando funcionários devolvem parte do salário para o parlamentar. Alguns funcionários repassavam um percentual pré-definido. Houve um momento em que o vereador passou a exigir um percentual maior de alguns funcionários e há casos em que praticamente todo o salário do funcionário era repassado. Para você ter uma ideia, somente um dos funcionários ele estava lotado com um salário de R$11 mil mensais. Desse valor, ele ficava com apenas R$1.000. Além da prisão do vereador e do chefe de gabinete dele, Luiz Carlos de Souza Cordeiro, a Polícia Civil cumpriu na manhã dessa terça-feira 5 mandados de busca e apreensão. Vários documentos e computadores foram trazidos para a sede do Departamento Estadual de Investigação de Fraudes, onde seguem à disposição das investigações. Cláudio Duarte, o chefe de gabinete, mais 4 funcionários foram afastados dos cargos. Nos próximos dias, mais funcionários do gabinete do vereador devem ser ouvidos pela polícia. O fato desses funcionários terem que repassar esse dinheiro, isso não os coloca exatamente na posição de vítima. Isso indica uma participação, afinal, a conduta deles ela é determinante para que o crime aconteça. Então, o que vai ser realizado a partir de agora é definir a real circunstância de como cada um desses funcionários agia no esquema criminoso. A Câmara Municipal de BH informou que foi comunicada do afastamento do vereador Cláudio Duarte pelo prazo de 60 dias. Nesse período, ele receberá o salário normalmente. Não será convocado o suplente e a Câmara reiterou que colabora com as investigações. Hoje foi realizada uma operação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal no rio Jequitinhonha, na região central aqui do nosso estado. A nossa repórter Luciana Viana acompanhou essa movimentação dos policiais e conta pra gente agora mais detalhes. Luciana, quantas pessoas foram presas? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. 8 pessoas presas e 2 foragidas. 16 mandados de busca e apreensão cumpridos. Nessa mega operação, Inácia, que envolveu 370 agentes, entre policiais federais, policiais militares e também agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Pelo menos 900 garimpeiros atuavam de forma ilegal ao longo do rio Jequitinhonha em 5 trechos, entre as cidades de Diamantina e Couto de Magalhães. E essa exploração era em larga escala. Caminhões e tratores eram utilizados. Inclusive, esse maquinário pesado foi destruído com explosivos pela operação. As investigações continuam, viu, Inácia? Tá certo. Por enquanto é isso, Luciana, mas eu sei que você tem detalhes sobre outra notícia de hoje. Daqui a pouco eu te chamo, combinado? Combinadíssimo. Até já. A Polícia Civil apresentou hoje o resultado de uma investigação sobre 2 assassinatos que aconteceram no mesmo dia na cidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. No momento das prisões de Welbert de Sales Ferreira e Emerson Vieira Correia, ocorridas na última quinta-feira, a polícia também encontrou esta submetralhadora, uma arma calibre 380, munição, mais de R$2.000 em dinheiro e vários celulares. Os presos são suspeitos de 2 mortes registradas no dia 21 de março, no bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves. O Welbert e seu grupo já estavam sendo monitorados pela polícia. É extremamente perigoso, né? Ele já responde por 2 homicídios anteriores a estes, né? Ele tem passagens por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. O duplo homicídio foi cometido em uma serralheria da região e a polícia acredita que trata-se de um acerto de contas entre traficantes. As prisões foram feitas em flagrante porque alguns policiais estavam perto do local já investigando o grupo quando ocorreram os crimes. Novas informações estão sendo apuradas e outras prisões poderão ser feitas. Mais prisões podem acontecer, né? O Maicon Douglas ele está foragido e estamos diligenciando para localizá-lo.
O brasileiro está recorrendo mais à justiça para ter acesso a serviços de saúde. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Justiça aponta que entre 2008 e 2017 houve um crescimento de 130% nas demandas judiciais de primeira instância relacionadas a problemas de saúde. Segundo especialistas, pelo menos 2 motivos se destacam. Estão faltando investimentos públicos e o cidadão está mais consciente dos seus direitos. Quem vê Rafael não imagina a luta que esse rapazinho tem traçado há 4 anos para sobreviver. Rafael nasceu com a síndrome da transfusão feto-fetal, que ocorre quando há um desequilíbrio no fluxo de sangue entre os bebês em uma gestação de gêmeos. Até hoje, já foram 8 paradas cardíacas e 13 internações. Ele tem 3 problemas nos pulmões, que é a telectasia, né? O pulmãozinho fecha nas crises. Ele tem a displasia decorrente de internação, prematuridade, né? Pulmão muito fraquinho. E ele tem a hipoplasia, que é um pulmão maior do que o outro, né? Então, só isso já daria para uma pessoa ter uma qualidade de vida respiratória bem difícil. Rafael já passou por 3 cirurgias. Em 2017, diante da demora na liberação de um desses procedimentos pelo SUS, Gessiara acionou a Justiça pedindo uma resposta mais rápida. O retorno até hoje não veio e a solução encontrada pela família foi rifar um bem para custear o tratamento. Eu rifei um veículo, né, para adquirir valores, para estar agilizando isso. E a gente conseguiu fazer exames, conseguimos fazer consultas que demoraria aí 1 ano, 2 anos ou até mais. A gente conseguiu agilizar em semanas. O menino ainda precisa fazer mais 3 procedimentos. A mãe está apreensiva, pois não sabe quanto tempo vai demorar para conseguir operar o filho. Você aprende no dia a dia que se você entrar em pânico, você ficar desesperado, você não consegue resolver nada. O meu lema é cabeça centrada no que eu preciso resolver para ele, porque ele depende de mim. Gessiara não está sozinha na luta judicial pela vida do filho. Uma pesquisa da Agência Nacional de Justiça aponta que entre os anos de 2008 e 2017 houve um aumento de 130% nas demandas judiciais de primeira instância relativas a problemas na área da saúde. Em Minas Gerais, as principais reclamações são referentes ao tratamento médico-hospitalar e ao fornecimento de medicamentos. Antigamente a gente tinha a informação de uma ação possível com um vizinho, com um tio, hoje a gente tem na internet. Então todos nós começamos a saber quais os direitos que todos nós temos e como e a quem procurar para poder viabilizar esses direitos. Pessoas que buscam na justiça o cumprimento de um direito previsto por lei. A Constituição exige que o Estado forneça todos os tratamentos médicos prescritos pelos médicos para atender a saúde da população. Medicamentos, exames, cirurgias, esse é o mandamos constitucional. A gente não está pedindo nada. É um direito não somente do Rafael, mas é um direito de todo e qualquer paciente que tem uma patologia grave que seja atendido. E que seja atendido em tempo recorde, né? É isso que a gente espera. Foi solto na tarde de hoje aqui na capital um advogado de 60 anos flagrado no último sábado agredindo uma criança autista de 5 anos de idade e ainda cometendo injúria racial contra a mãe dessa criança. E o caso ganha ainda mais repercussão nesta terça-feira quando se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nós vamos voltar a falar com a nossa repórter Luciana Viana. Luciana, você tem mais detalhes sobre o perfil desse advogado? Ele já fez isso antes? Oi, Nácia, o advogado é o Eduardo Nogueira Reis, de 60 anos. Ele que estava preso desde a tarde do último sábado, solto hoje, né? Estava no Ceresp Gameleira. E, Nácia, a defesa dele entrou com um pedido afirmando que ele teria transtornos mentais. E levou um laudo que comprovaria, portanto, esses transtornos. A defesa também pagou uma fiança de R$10 mil. Mas essa liberdade, ela é provisória, porque a
apuração dos fatos continuam, viu, Inácia? Ele que teria dado um tapa na cabeça da criança, né? Uma criança autista de 5 anos que estava na fila de um caixa dentro de uma loja no shopping Pátio Savassi, região centro-sul da capital, quando essa criança esbarrou nele ali na fila. A mãe explicou a situação da criança, mas ele não quis saber, ficou nervoso, insultou a mãe, insultou a criança e deu esse tapa no filho dela. Os pais lutam para que ele responda na justiça e tanto o shopping quanto a loja emitiram nota dizendo que são contra esse tipo de violência e que estão aí colaborando para a justiça. Viu, Inácia? A gente acompanha esse caso, claro, e traz os desdobramentos, Inácia. Tá certo. Obrigada, Luciana, pelas informações. E a gente vai agora para um próximo bloco. Vamos te contar, então, a seguir o que vai mudar nas regras para lançamento de concursos públicos. Especialistas acreditam que haverá menos vagas em oferta daqui para frente. Quem está estudando para concurso público ou pensa em começar, precisa ficar atento às novas regras para a abertura de editais que vai entrar em vigor aí no dia 1º de junho. Para um órgão público federal abrir vagas, ele vai precisar provar ao Ministério da Economia que precisa contratar e terá que apresentar pelo menos 14 motivos. Maísa parou de trabalhar como advogada para se dedicar totalmente ao cursinho. São 8 horas de estudos por dia para tentar ser aprovada em um dos concursos dos tribunais federais. Eu quero fazer concurso público por questão de estabilidade, ter certeza de todo mês ter aquela quantidade de férias tranquilas, em dias úteis, que no caso é serviço público. Mas agora há mudanças nos critérios para os concursos públicos federais. As novas regras são mais rígidas. Antes de pedir a abertura de um concurso público, o órgão terá que comprovar que não consegue suprir a falta de funcionários com o uso da mão de obra já disponível na própria administração pública federal ou então com a contratação de trabalhadores terceirizados. De acordo com as normas, o órgão vai ter que detalhar no pedido o perfil necessário dos candidatos para cada cargo. A regra visa evitar vagas genéricas. A ideia é que os novos concursos sejam abertos apenas para a atividade fim de cada repartição e as vagas sejam mais específicas. As carreiras genéricas poderiam ser terceirizadas ou transferidas entre os órgãos. Ao todo, vão ser ao menos 14 informações para que o Ministério da Economia autorize as contratações. Este economista diz que tudo isso deve dificultar a abertura dos concursos daqui para frente. Essa medida é um paliativo, porque ela certamente não resolve o problema de desequilíbrio de conta pública. Ela é boa por uma série de razões. A primeira, porque ela sinaliza, inclusive, para as pessoas que tinham expectativa de fazer concurso público, que essa talvez não seja aquela estratégia tão boa que se imaginava que fosse. E ela é boa também porque ela permite ao Estado organizar melhor o processo de contratação de novos funcionários num momento em que tem pouca receita disponível para se fazer isso. Apesar das mudanças, Lívia diz que não vai desistir. Há 3 anos, ela se prepara para os concursos no INSS e nos tribunais federais. Haverá, sim, um maior nível de dificuldade em relação à cobrança, né? Como diminui a vaga, o nível de concorrência irá aumentar, mas também a gente tem que investir no nível de qualidade do estudo. Os donos desse cursinho já pensam em estratégias para não perder os 6.000 alunos presenciais e à distância. Contar com um preço mais competitivo, trabalhar com mais promoções, porque a gente sabe que é um desafio para todo mundo se adequar a essa nova realidade. Essas novas regras para concursos não atingem os editais para vagas que forem lançadas pelas prefeituras e pelos estados. E falando um pouco mais sobre esse assunto, gente, que está deixando os concurseiros muito preocupados, um dos objetivos do governo federal é também tentar melhorar a produtividade nos órgãos públicos. Nós sabemos que há servidores muito sérios, que trabalham com enorme responsabilidade, mas também que há servidores que são preguiçosos, que escolhem serviço e que são bem menos produtivos que trabalhadores da iniciativa privada em funções semelhantes ou mesmo iguais. Essa dificuldade para contratar servidores poderá ajudar o governo federal a ser mais eficiente. E o tema que chamou a atenção do nosso colunista Paulo Navarro hoje é o jeito diferente que renomados gurus da tecnologia estão educando seus filhos lá nos Estados Unidos, sem recorrer a equipamentos eletrônicos. Olá, acho que filhos de grandes cozinheiros não devem comer porcaria em lanchonetes e supermercados.
Da mesma forma, li nessa semana que gurus digitais criam os filhos sem telas eletrônicas. Sim, escolas que ficam no Vale do Silício, nos Estados Unidos, o templo do universo digital, acabaram com tablets, computadores e celulares. Eles usam giz e quadro negro, como nos velhos tempos. Crianças entre 9 e 10 anos fazem suas contas com lápis. A sala de aula é decorada de forma lúdica, com mensagens e trabalhos feitos pelos alunos ao longo do ano. Enquanto isso, escolas de todo mundo pedem mais tecnologia em sala de aula, mais computadores, tablets e quadros interativos. Mas nessa escola particular, que fica na Califórnia, telas e computadores só entram no ensino médio. Lá, nada de mágicas que saem prontas de uma máquina, como um círculo perfeito feito por um computador. O aluno tem que ser lápis ou, no máximo, um compasso. Eles descobriram o óbvio, o que é o que desencadeia o aprendizado é a emoção. E só seres humanos criam essa emoção, não as máquinas. Resumindo, é a criatividade que brota no uso da caneta, do lápis e da borracha que, um dia, também criou os computadores. São mulheres e homens que idealizam, criam e constroem esse admirável conturbado mundo. E veja a seguir, consumidores estão demorando mais de um ano para conseguir quitar dívidas, limpar o nome e voltar a comprar. O brasileiro gasta em média 1 ano e 2 meses para limpar o nome. É o que mostra uma pesquisa feita no país que também mostrou e apontou que as dívidas do cartão de crédito são as mais recorrentes. Muitos brasileiros enfrentam dificuldades em limpar o nome. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito. Cerca de 81% dos brasileiros que estavam inadimplentes precisaram de mais de 1 ano para quitar uma dívida. São, em média, 14 meses. A maior dificuldade, ainda segundo a pesquisa, é encontrar um bom desconto, além de prazos e formas que o bolso dê conta de cumprir. Outro dado da pesquisa mostra que 7 de cada 10 inadimplentes tentaram negociar a dívida. Ainda segundo a pesquisa, um dos principais motivos que levam os brasileiros a se endividar é o uso do cartão de crédito. É o caso de Janiele. Ela está desempregada há 4 anos. Fez cursos extras para executar alguns bicos em salões de beleza, por exemplo, e pretende montar um bazar, mas ainda não conseguiu quitar a dívida do cartão de crédito. A parcela a qual eles nos propõem geralmente é muito alta e quem está fazendo bico não dá conta de pagar. E as datas, que geralmente eles têm uma data fixa e quando chega na data a gente não tem dinheiro para poder pagar. Esta economista afirma que desesperar não adianta. Tem que ser insistente e realista na hora de negociar. E ainda afirma que sempre há uma luz no fim do túnel. É importante você saber quanto que eu ganho, mas o quanto que eu ganho é aquele no finalzinho que está lá no seu contra-cheque, o líquido. E quanto que eu estou gastando. Anote tudo, até uma unha que você for fazer, um cafezinho que você toma, porque aí você vai ter uma noção da sua vida financeira. A partir disso, você vai ver a sua capacidade de pagamento. Se não tem condição de pagar todas, dê preferência que tem juros maiores. Mas se não der, vai quitando aos poucos, até você conseguir quitar tudo. Ao negociar, preste atenção se você tem condição de honrar essa negociação ao longo do tempo, porque não adianta você negociar e depois ficar inadimplente de novo. Voltamos a falar sobre barragens. Pouco mais de 2 meses após a tragédia em Brumadinho, nós acompanhamos dia a dia as barragens que são interditadas, as famílias que são evacuadas por falta de segurança nas áreas de autossalvamento, como está sobrevivendo o comércio, o turismo, entre outras consequências. Várias perguntas, entretanto, continuam sem explicação, como, por exemplo, se é possível e como deverá ser feito o famoso descomissionamento das barragens. Atestar a estabilidade de uma barragem consiste em analisar vários critérios visuais, leituras de equipamentos e cálculos de dados fornecidos pela mineradora. E de alguns meses para cá, conseguir um laudo desses tem sido algo difícil. Os engenheiros estão mais conservadores e os documentos entregues à Agência Nacional de Mineração ficaram mais sucintos. Antigamente, eles atestavam um processo de estabilidade. Então, são instrumentação que está na barragem, a instrumentação está ok, a estrutura da barragem visualmente estava toda ok, e hoje em dia eles só querem uma posição única, está estável ou não está estável, e desconhecem a questão do processo dinâmico que é uma estrutura de barragem.
Para o presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o IBAP, além dos parâmetros conservadores, os protocolos internacionais estão sendo revistos. Os testes e ensaios, que antes eram feitos pelas mineradoras, agora são produzidos pelas empresas auditoras e demandam mais tempo. Outro ponto que deixa os engenheiros mais cautelosos é o fato de ter que atestar a estabilidade por um período de 12 meses, sem ter o monitoramento diário pelos auditores. O próximo ponto, os engenheiros estão realmente muito mais cautelosos em relação a esses laudos, porque ele como ele não pode atestar para frente, ele só pode atestar até aquele momento, ele tem que ter as informações precisas e usar os fatores de segurança necessários para poder garantir a estabilidade ou não. Afinal de contas, são vidas que estão ali em risco face a esse estudo que está sendo feito. Barragens sem estabilidade são riscos iminentes de rompimento. Por causa disso, comunidades inteiras têm sido evacuadas e mineradoras têm paralisado os trabalhos. Um estudo feito pela Associação de Municípios Mineradores do Estado já aponta cálculos preocupantes. Segundo a AMIG, a paralisação das atividades da Vale em Minas Gerais deve causar um prejuízo de cerca de 12 bilhões de reais na economia e o fechamento de cerca de 65 mil empregos diretos e indiretos. Os municípios não estão perdendo apenas receita e empregos, estão perdendo segurança, confiança, paz. Todo mundo está vendo aí as simulações de rompimento de barragem que tem deixado as cidades sem dormir e não há nenhum exagero. Inclusive com encolhimento na atividade do comércio local. Isso tudo assusta todo mundo. As cidades hoje ou têm medo de um derramamento de lama, ou tem medo de perder emprego, ou tem medo da quebradeira do poder público. A gente espera que realmente a Vale esteja revendo os seus conceitos, a mineração brasileira esteja revendo os seus conceitos, para que a gente não volte a passar isso. E para encerrar, eu reforço aquele convite especial para que você nos conte o que anda te preocupando aí na sua rua, no seu bairro. Use o BandZap 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta com as notícias do nosso estado. Até lá e boa noite.